Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para a nossa última live dessa primeira semana de lives de aquecimento, né? Semana de aquecimento, né? Semana de lives de aquecimento para a imersão Calculista 10K, que vai acontecer aí a partir do dia 18 de abril. Então hoje é a última live da primeira semana. Semana que vem a gente vai ter outras lives. Hoje, no final do dia, eu devo estar divulgando qual que é a agenda das próximas lives da semana que vem. Mas nessa semana estamos encerrando hoje, né, a primeira semana de lives. Tivemos aí na segunda-feira live com a Lotus Engenharia sobre coordenação e compatibilização de projetos em BIM. Foi muito interessante, foi uma live que a gente falou da importância exatamente da coordenação. Não é só compatibilizar, não é só fazer projeto em BIM, não é só compatibilizar, porque a parte de compatibilização às vezes pode demorar uma eternidade. É onde entra a coordenação. A gente explicou o que é coordenação, como é que funciona. Tivemos uma live na terça-feira com o Henrique, e o Henrique a gente falou sobre a durabilidade das estruturas, então a NBR 15575 e a NBR 6118, como é que funciona a questão de durabilidade, atingir 50 anos ou mais, os cuidados que a gente tem que ter. Na quarta tivemos uma live com a Michele da AutoQI, onde a gente falou da importância do projeto estrutural ser feito em BIM. Então, por que fazer um projeto estrutural em BIM? Qual que é a vantagem? A gente falou disso na quarta-feira. Ontem conversamos com o Danilo Lorenzetto na live sobre paredes de concreto e o sistema de formas de paredes de concreto. Então, isso foi o tema da live de ontem. Então, a gente falou bastante de industrialização da construção civil através das paredes de concreto, muito interessante. E hoje a gente vai ter a última live dessa semana com o Juliano, que já entrou aí. O Juliano, ele é engenheiro na AutoQI, é responsável pelo desenvolvimento de softwares, né? E daí a gente vai conversar hoje sobre o Eberic, fazer projeto estrutural no Eberic, como atingir os melhores resultados utilizando o Eberic. E esse é o tema da live de hoje aqui com o Juliano. Então já deixa eu até chamar o Juliano aqui para a conversa. Juliano, se tu quiser mandar o pedido aí... Ah, estás aqui, ó. Já te... Fala, Nivaldo. Beleza, meu Aí, amigo? tudo certo, cara? Tudo certo, cara. Beleza, deixa eu dar com... Vamos ali, tá aqui a minha câmera também. Não perdeu. E É, aí, quando a cara? gente entra aqui, ela fica... Dá uma mudadinha Dá no uma foco, né? centralizada aqui, É. né? É. Cara, Uhum. legal, muito legal ter tu aí nessa live. Semana de lives aí que a gente fez bem grande, com bastante profissionais aí e áreas interessantes. E hoje já tivemos uma live com a AutoQI, com a Michelle, e agora Uhum. estamos encerrando a semana com mais uma live com a Alto AutoQI, que através do Juliano. que massa, cara. É legal participar Então, assim com tanta gente, né? Fiquei até feliz ali de ser convidado. Tanta gente ah, fera tá nesse que meio aí. bacana. Bacana, bacana. Deixa então assim, ó, vou falar para ti se apresentar então, falar Uhum. aí, faz o teu jabá, se apresenta, a tua formação, o que que tu faz, conta aí a tua história. Beleza, beleza, valeu. Pessoal, para quem não me conhece, né, sou o engenheiro Juliano. Eu trabalho aí há quase 9 anos, então esse ano aí completa 9 anos de Auto QI. E desde o começo eu trabalhei sempre na linha estrutural, sempre auxiliando o desenvolvimento do EBERIC. Então muita coisa que tu vê no programa hoje tem um dedinho meu ali, especialmente nesses 9 últimos anos ali, né? Então, cara, modelo integrado, temperatura e retração, atualização da norma lá em 2014, protendido agora, que eu digo que é o meu filho, né? Eu tenho um xodó aí pelo protendido, alvenaria estrutural, bloco de fundação, aquela mudança no bloco para poder funcionar a divisa. Tudo isso eu participei, tudo isso eu ajudei a desenvolver, né? Trabalhando nesse período da AutoQI. Eu sou formado em engenharia civil, lá em 2011. Trabalhei com projeto, em escritório de projeto. Fiz projetos de obras especiais, que abriu a minha mente, né? A gente trabalha muito com edificações. Aí, edificações a gente usa um software qualquer. Quando a gente vai para obras especiais, por exemplo, obras de saneamento, não é uma edificação. Então, você tem que entender um pouco mais da estrutura em si, né? E depois que eu entrei na AutoQI, eu continuo fazendo projeto por conta própria, porque eu gosto também dessa linha de estrutura e me ajuda também, tá? E hoje eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino aulas toda quinta-feira, às 20 horas, para ajudar o pessoal a usar o Eberic melhor ainda. Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade e é uma pontinha solta ali
que ajuda a melhorar o projeto da pessoa. Às vezes, entender um pouquinho mais de engenharia, entender um pouquinho mais do EBERIC ajuda a melhorar o projeto, reduzir a armadura, gastar menos tempo, né? Ficar mais seguro na hora que entregar. Ninguém quer entregar o projeto e não dormir. Então, Exatamente. exatamente. É o que a gente tem feito aqui, né, Nivaldo? Essas lives são bem legais, assim, porque ela é, tipo assim, o que é o EBERIC? Ou qualquer software, ele é uma calculadora. Você coloca informação errada, sai o resultado errado. Então, tu tem que saber tudo que é configuração e tu tem que saber operar o software que tu está utilizando. Então, se tu tem uma calculadora normal e uma calculadora científica, quando tu vai usar a científica, tu tem que saber exatamente o que é cada botãozinho lá, o que faz. O que é um tangente na menos um, coisa e tal. E a mesma coisa quando a gente fala do software que a gente vai usar para fazer projeto estrutural. Seja TQS, CPCAD ou EBERIC, que é o meu xodó, que é o que eu uso também. Então, tem que saber exatamente como tu vai operar esse software para tu extrair o melhor resultado dele e, importante, o resultado correto. Se tu colocar a informação errada, tu vai ter o resultado errado. Então, tu tem que retirar o resultado correto, né? Nada adianta comprar uma Ferrari e andar no estrada de chão, né? Exatamente. É um carro que não serve para esse tipo de coisa. Então, a pessoa tem que saber usar. E, não assim, adianta realmente... comprar um carro automático e não saber dirigir automático. No meu caso, eu não sei. Eu sempre tive carro manual. Eu não sei. Então, não adianta, eu quero comprar um automático e não saber dirigir. Exatamente, cara. Saber operar, saber engenharia por trás do software é imprescindível. Assim. E uma coisa que eu vejo muito, que eu acho que é bem importante, é a gente entender que o software ele é uma calculadora. E como uma calculadora, ele tem premissas que a gente pode ou não aplicar em determinados casos. Então, vai ter situações que realmente você vai ter que fazer um cálculo por fora, ou fazer uma modelagem diferente, ou mexer numa configuração. Né? Muita gente me pergunta qual é a melhor configuração do EBERIC. Eu sempre falo, se houvesse uma resposta certa, não haveria configuração. Para que eu vou ter uma configuração? Ia pronto, né? Então, se tem configuração, é porque pode variar a resposta. É importante saber usar o software para poder entender e aplicar o melhor resultado, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Acho que agora melhorou um pouquinho mais aqui para mim. Aí. Então, assim, ó, vamos começar a falar exatamente então disso, porque assim, nada adianta tu querer fazer projeto estrutural, tu comprar ou alugar a licença do EBERIC, mas tu não saber a engenharia que existe por trás. Porque existe uma engenharia. Tu tem que dar a informação correta, tu tem que entrar com os dados corretos. Então, vamos lá. Um pouco a gente já até acabou de falar, né? Tu falou aí exatamente sobre isso. Sobre o software é uma calculadora, tu tem que saber a engenharia por trás dele para te ter a melhor otimização, o melhor resultado. Então, assim, só para deixar bem claro para todo mundo, qual que é a diferença da pessoa que só sabe operar o software, mas a pessoa que, além de saber operar o software, ela tem todo o conhecimento técnico para extrair os melhores resultados, para fazer a melhor concepção. Fala assim para a gente, qual que é a diferença dessas duas pessoas? Na entrega dela. A gente vai ver que a pessoa que sabe a engenharia, sabe operar o software, ela vai conseguir entregar um projeto econômico, seguro, com confiança, e a pessoa que vai viver de engenharia vai faturar com o projeto. A pessoa que opera software, ela não vai conseguir viver de engenharia. Ela nunca vai conseguir ter a entrega. Ela não vai conseguir ter produtividade. Sem produtividade, tu entrega menos, recebe menos. Então não adianta operar o software. Não vai te trazer retorno a longo prazo. Você precisa dominar a engenharia, dominar a ferramenta, para que aí sim tenha produtividade, gerar economia e aumentar o seu negócio. Né? Porque a gente também quer ganhar dinheiro. Exatamente. É fundamental, né? Essa é uma questão assim, ó, que é importantíssima e que às vezes eu vejo muita gente falar assim, já vejo gente falar para mim que faz o projeto e faz a verificação manual de todos os elementos que estão no projeto. Mas daí não faz sentido tu ter um software, querendo ou não. Para que serve o software? É para te ganhar produtividade. É óbvio que tu vai fazer verificações manuais nos elementos importantes, nos detalhes mais importantes, onde tem uma situação que tu acha que está diferente. Mas uma viga bem apoiada, eu não vou fazer uma verificação manual. Né? Tipo assim, uma laje quadrada. Então é a ideia de entender como é que o software funciona, entender quais são as limitações dele, para ti naquele ponto poder fazer uma verificação diferenciada e tal. Porque tu precisa de produtividade. Imagina o pessoal antigamente fazia, sei lá, um projeto de um prédio por um ano, porque tinha que fazer tudo manual. Hoje tu pode fazer quantos? Se tu souber operar a máquina, né? Se tu souber colocar as informações ali dentro, colocar o que é normativo, o que é de carga, de vinculação,
para te extrair aquele resultado já de uma forma melhor possível. Perfeito. E Tem assim, até né? uma situação assim que eu comento que é a sensibilidade estrutural, né? Então, por exemplo, no começo o cara faz um projeto e sai tudo vermelho. Uhum. Daí passou os vermelhos, começa a ver estado limite de serviço. Mas depois com a sensibilidade estrutural, já teve várias obras que eu fiz o primeiro processamento e já estava tudo passando, é só elaborar para a Aham. forma. Porque é uma Sim. questão exatamente disso, né? É. E acurando aí a engenharia no meio do processo. E quando a gente fala de produtividade, né, a gente tem que. Eu sempre vejo o pessoal reclamando cada vez a gente está cobrando menos por projeto, a engenharia está se prostituindo. A gente tem que entender que existe uma demanda, o mercado é sempre demanda e oferta, né? Então, se a gente não consegue cobrar tão caro que nem cobrava antigamente, então o pessoal cobrava muito caro, ficava um ano fazendo projeto. Hoje em dia, o pessoal cobra mais barato. Então, a gente tem que ter produtividade. E é isso que o software ajuda. Então, se eu preciso faturar a mesma coisa, eu preciso reduzir o tempo de projeto. E aí que entra a nossa ferramenta, né? Aí que entra o Ebery, por exemplo. Ele te ajuda a entregar mais rápido do que tu faria na mão. Entregando mais rápido, entrega mais, fatura mais. Exatamente. E assim, é importante a gente, exatamente o que a gente comentou aqui antes, né? A diferença da pessoa que só opera o software e da pessoa que sabe o software, mas domina a engenharia, a parte técnica por trás. A diferença está na entrega, como tu comentou. A entrega vai ser mais rápida, vai ser mais produtiva e a qualidade não tem como comparar da Comparar. solução, economia, otimização. E daí esse cara consegue cobrar o quê? Mais caro, Uhum. obviamente, Mas, porque ele traz na cadeia dele uma sequência de otimização que vai levar lá para a obra muito menos trabalho, menos custo em material, mais rapidez na execução, consequentemente ele pode agregar valor no produto dele. Então essa é importante, não é tu saber que se tu apertar no botão de lançar uma viga e clicar em 2 pontos, tu vai lançar uma viga. Daí tu tem que entender a carga, a vinculação que tu vai colocar, um monte de coisa que a um gente vai monte de entrar coisa. ali, critério normativo, o modelo que a gente vai usar no cálculo, várias coisas, Uhum. né? Eu diria que a parte mais fácil de usar uma ferramenta é fazer o lançamento. Muita gente Uhum. acha que aprender a lançar é a parte complicada. Não, cara, essa é a parte mais simples. Interpretar o resultado e gerar um Uhum. projeto real que seja suficientemente bom, né? Tem que ser suficientemente bom, porque a gente não pode namorar para sempre. Tem que casar, tem que entregar de Exa uma vez, abandonar, senão a gente vai ficar o ano exatamente. inteiro tentando otimizar, né? Vai depender dessa visão de engenharia, entender o fundamento. Um exemplo É, bem claro, né? Pilares com armaduras elevadas no pavimento mais superior. A primeira coisa que o pessoal faz é o programa superdimensiona. Não, não, cara. A quantas concepção vezes eu tá já ouvi ruim. falar o Eberi que bota mais armadura no pilar? Daí eu falo assim, não coloca, é tu que não sabe dimensionar. Se tu soubesse, Gila, fazer o projeto, não ia ter mais armadura lá em cima. É clássico, é clássico, é clássico. Deu muita armadura porque não superdimensiona, tá errado, a concepção tá ruim, a engenharia por trás não foi bem acurada. Você não viu que deu um momento maior naquela direção. Tem um momento muito grande, não tem carga axial, obviamente vai dar mais momento. Não é porque o Beric está botando mais Exatamente. armadura porque ele quer. Não, ele está dimensionando para o que tu concebeu. Se tu concebeu de uma forma equivocada, vai dar armadura ruim. É como a gente falou antes, ele é uma calculadora. Se tu Uhum. botar o valor errado na calculadora, vai ser o resultado errado Vai no sair o final. resultado errado. Você não consegue Então, é a impor uma mesma coisa. resposta com entrada de dados ruins, né? Precisa. Exatamente. Então, assim, ó, para ajudar a galera exatamente a esclarecer algumas coisas para que possam otimizar os seus resultados, tu estava falando ali sobre lançar é a parte fácil, difícil é analisar. Outra coisa Uhum, também que demora muito tempo que a pessoa tem que aprender é configurar. Antes de lançar uhum, uma barra sequer, a pessoa tem que pegar e fazer o checklist nas configurações. Porque uhum, pode ser que sem querer tu abriu o Eberi, que ele abriu no default e o default dele não é a tua obra, obviamente. Daí tu tem que uhum, passar em combinação de ação, configuração de análise, configuração de tudo, né? O vento, ver a tua situação, materiais de durabilidade, ver, por que eu coloco esse valor uhum, aqui? Eu coloco por causa disso aqui lá na norma. uhum, E aqui? É por causa disso aqui. Para quem é aluno do Estruturas na Prática do meu curso, no curso a gente tem ali uma aula extensa. A gente faz 2 projetos, o projeto de 3 casas geminadas e de um prédio de 4 pavimentos. Nos 2 projetos que a gente faz, em ambos, em cada um, antes de tu começar a mexer no Eberic, tem uma aula extensa só configurando exatamente o Eberic. E o pessoal fala que, não, só essa aula já paga o curso. Pagou o Porque é curso. muita coisa. Assim, ó, a gente passa de valorzinho, valorzinho. O que é isso? Isso é Uhum, daqui. O que é aquilo? É de lá. Então, isso é uhum, importante, né? Daí, então, para a gente tocar aqui, ó, a gente até levantou uns itens para a gente dar uma conversada para esclarecer para o pessoal, né?
Por exemplo, de um tempo para cá, eu sou da época do V5. Então, no Eberic V5, meu amigo, a gente não tinha nem, tipo assim, o pilar ele tinha que se apoiar, a viga tinha que se apoiar no nó do pilar. Não podia se Uhum. apoiar mais para lá ou mais para cá. Aham. Ela tinha que apoiar no nó. Daí, se não apoiasse no nó, a gente tinha que criar uma barra rígida exatamente para levar a barra da viga para o nó do Não, pilar, aquela claro. carga. Então, eu sou da época do V5, né? Não é à toa que eu sou careca, eu sou velhinho, né? Mas assim, ó, de um tempo para cá, o AutoQI adicionou uma coisa muito bacana que tu comentou aqui, que é a diferença nos modelos. Ah, vou fazer ali o processamento em um modelo de pórtico mais grelha ou um modelo integrado. Então, tu, que é exatamente o cara do Eberic, explica aí pra gente melhor assim, ó, o que que é um, o que que é o outro, a diferença e qual situação que cada um é melhor. Aham. Vamos lá. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Você falou que lá atrás o Eberic tinha que ligar a viga no nó. A gente tem que entender que a gente sempre partiu da engenharia de estruturas de modelos para tentar resolver uma situação real, né? Então a estrutura real, ela não tá nem aí se tu tá ligando num ponto ou no outro ponto, ela se comporta do jeito que ela é, né? A natureza, ela tem a vontade própria dela. A gente tenta simular da melhor forma possível. A gente vai simplificando para tentar resolver. Com o avanço do computador, eles conseguem fazer modelos mais robustos, né? Então, a diferença do modelo pórtico mais grelha e pórtico integrado é essa robustez do modelo, tentando chegar mais próximo da resposta. É a resposta exata? Não. Cara, não. A gente vai demorar muito tempo para chegar na resposta exata. Leva muito, é muito complexo a estrutura. Então, o modelo pórtico mais grelha é aquele que a gente analisa o pavimento isolado, monta uma analogia de grelha todo o pavimento, pega só o pavimento isolado, usa os pilares só como elemento de apoio. Então, o Eberic pega onde tem pilar e cria um apoio fictício ali, né? Com uma rigidez, com uma mola. Então, não é um apoio rígido. Eles põem uma mola exatamente naquela posição para simular a rigidez do pilar. E ali a gente calcula os elementos de laje, por analogia de grelha. Obtém momento, cortante, que não é tão relevante, mas também momento, principalmente deslocamento. E a partir dali, a gente transfere as reações para um segundo modelo que a gente chama de pórtico espacial, composto por pilares e vigas. Então, a reação da laje vai para esse outro modelo que engloba a estrutura inteira sem a laje, com pilares e vigas. Ali a gente calcula o efeito do vento, os esforços e deslocamento para pilares e vigas. Então, percebe que a gente tem dois modelos separados, um para calcular a laje, um para calcular pilar e viga? Esse é o nosso modelo grelha mais pórtico. Ele vem assim há mais tempo, né? Obviamente, uma estrutura, a laje está junto com a viga, né? A gente não tira a laje. Ah, vou tirar a laje agora aqui, vou fazer... Não, ela está lá, tudo junto. Não tá E o solto modelo... em cima, né? Esse, não está solto, né? Ali, o concreto é tudo homogêneo. As armaduras se entrelaçam ali dentro. E o modelo integrado vem para pegar essa situação, para tentar pegar essa situação. Então, a gente pega esse pavimento que era separado, coloca no pórtico espacial e, a partir dali, todos os elementos estão interligados. No primeiro momento, a gente pode pensar, beleza, né? O modelo mais refinado deve ser o melhor. Nem sempre, né? Ele demora um pouco mais para processar. A interpretação de resultado é um pouquinho mais chata de fazer. Tem que saber configurar esse elemento, esse modelo, né? Um exemplo bem claro. A pessoa pega isso aqui, roda no modelo integrado. Olha lá na laje de cima, desce no pavimento. Em vez de ter momento negativo no apoio, está com momento positivo. Mas que diacho aconteceu aqui, né? Claro, tem um efeito construtivo, você vai construindo aos pouquinhos. No modelo de pavimento de grelha, tu pega isso. Integrado, tu não pega mais. Então, tem que saber configurar, saber interpretar resultado. Então, tem essas nuances, né? E onde é que é importante usar o modelo integrado agora? Assim, é fundamental, né? Se eu tenho pavimentos com poucas vigas, se a laje é apoiada diretamente no pilar, não tem como fugir, né? Então, não vou ter como pegar a estabilidade global. Né? Se eu tenho muitos elementos inclinados para pegar o efeito de axial numa viga, por exemplo, ou no pilar inclinado, não, a gente não tem isso aqui. Proteção, eu preciso ter o efeito de encurtamento da laje. No modelo grelha mais pórtico, a gente põe o que a gente chama de diafragma rígido, ou seja, não tem o encurtamento do pavimento. Então, se eu tenho proteção, eu preciso ter esse encurtamento, que ele gera o efeito da proteção. Temperatura, avaliação de temperatura, avaliação da retração. Tudo que envolve essa importância do encurtamento ou o alongamento da laje tem que ser no modelo integrado. Legal, legal. Exatamente.
A gente tem a questão da proteção. A proteção tu vai aplicar ali a proteção nos cabos, né? Tu vai ali puxar o cabo, protender. Quando tu protende, vai ter um encurtamento da laje ali, e tu tem que transferir essa carga horizontalmente ali para as vigas, para os Uhum. pilares e tal, né? Que estão próximos ali, aonde tu concentrou as faixas de proteção, se for concentrado ou não, né? Uhum. Mas é exatamente isso. E assim, ó, então como tu falou, o pórtico mais grelha. O pórtico mais grelha, a gente calcula as grelhas da laje isoladamente, determina ali qual que é o momento na laje, reação e tal, joga isso num modelo que tem daí as vigas e os pilares. E daí as vigas e os pilares vão receber aquela reação ali e vai calcular. Então, é dois modelos separados. Em um, como as grelhas da laje vão estar no pórtico todo, de uma forma toda, eles vão Uhum. influenciar na estabilidade global. No Uhum. outro, a laje não vai influenciar, vai ser basicamente viga e pilar, porque a Exato. única coisa que a gente tem é a configuração a questão do diafragma Tá, rígido. Mas não tem a análise do esforço, da rigidez da uhum. barra da grelha que teria no outro do pórtico mais do modelo integrado, né? E daí, como falou, isso aí é importante, por exemplo, eu vou fazer um prédio de muitos pavimentos. Hoje em dia, muita gente faz prédio com laje lisa e daí coloca o capitel, a laje lisa, tem só vigas Uhum. externas, então tu não tem como garantir a estabilidade se tu não tem viga, né? Uhum. Se tu não tem um pórtico definido, dois pilares e uma viga para fazer ali o pórtico e dar estabilidade. Então, obviamente, nesse caso, tu precisa exatamente que a grelha da laje esteja ali fazendo ali a rigidez axial desse pavimento, levando as cargas dos pilares, homogeneização e Uhum. daí combater, né, o vento, o esforço horizontal e a estabilidade Exato. global, né? E o que tu Então é falou, né? fundamental. A laje vai contribuir também para combater os esforços horizontais, né? Naturalmente Exatamente. vai surgir efeito de tração e compressão na laje. Vai mudar a armadura. E Exatamente. muitas vezes aumenta muito a armadura de uma laje, se a pessoa não souber analisar com cautela os resultados. Então, às vezes a pessoa, É, mudei aqui e deu muita armadura na laje. Calma, calma, segura. Por Vamos isso que é interpretar os resultados. importante, por isso que é importante a pessoa entender que não tem como ela fazer por exemplo, processar a estrutura no pórtico mais grelha e daí depois quando vai detalhar a armadura da Não, laje ir apagando a armadura de região e não sei o que e tal, porque não, é um modelo simples, não dá. Se tu não. fizer no modelo integrado, essas armaduras estão ali exatamente para ajudar nessa questão axial, né? Uhum, Diferente de quando eu faço ali só o pórtico mais grelha, daí a grelha está separada. Eu posso dar uma refinada em umas armaduras de região, colocar ali uhum, um semi-rígido na barra, eliminar um pico, dá para fazer. Quando é ali o modelo integrado, já não dá para fazer isso. Porque uhum, essas armaduras, elas são, muitas delas provenientes dessa questão da estabilidade, dessa uhum. questão da rigidez axial da barra para combater ali os efeitos do pórtico, né? E isso é bem interessante, porque a gente tem, como a gente agora tem o axial da laje, o Eberic tem algumas configurações para a gente avaliar, para a gente definir a rigidez axial, tanto da laje quanto da escada. Né? E às vezes, como a gente está Uhum. agora considerando essa rigidez, muitas vezes o pessoal não olha essa configuração e está lá, redução da rigidez axial da laje, 99%. Aí você aplica a Uhum. força, o pavimento faz isso aqui, ó, se encolheu inteiro. Aí Uhum. gera esforço axial gigante na viga, esforço axial gigante na escada, a escada da barra de 20, 25. E E a não pessoa, sabe que é cara, porque está não com muita sei, rigidez. porque está equivocada a configuração, não conseguiu fazer o modelo para Exatamente. representar adequadamente, né? Isso é muito importante. Então, por isso que é importante estar atento a isso, né? Então, se tu vai fazer um modelo que a laje vai exatamente contribuir para a estabilidade, tu está calculando para isso, então, desde o detalhamento, tu tem que tomar cuidado, mas nas configurações da rigidez desses elementos, Uhum, né? Para exatamente. poder trabalhar da Você forma correta. tem que simular a situação real, né? Você não é, Exatamente. você vai fazer a estrutura trabalhar ali, tem que simular como ela trabalha. E o protendido é um clássico bem claro, assim. Ele já pegou exemplos de protendido, onde por esquecimento de mudar essa configuração, encurtou demais a laje e uma fundação estava gerando tração 5 vezes maior Hum, do que a carga de compressão. Cara, não é possível. Como é que a proteção vai arrancar uma fundação, né? Até descobrir que foi ali a configuração da rigidez axial, a pessoa levou um pouco de tempo. Mas realmente, exatamente. precisa entender essas nuances, né? É diferente de operar um software, apertar o botão até ficar tudo verde, até realmente entender, não, cara, não é possível que essa fundação tenha esse arrancamento todo, né? É Eu só olho ali. a questão do vermelhinho é clássico, né, cara? É, Tá tudo passando, não tá mais passava, vermelhinho. passava tudo assim. Se a pessoa não fosse, não, ela era crítica mesmo, falou, não, não é possível que tenha esse arrancamento inteiro, né?
A proteção não vai gerar isso. Sim, tu gerar a planta de cargas, quando gera a planta de cargas, aí tu vê aquele valor lá que está Aham. negativo na fundação muito grande. Exato. Estou olhando, não, calma aí, vamos rever esse negócio, que não é bem assim, né? Então, aproveitando que a gente falou aí de fundação, então vou te fazer uma outra pergunta sobre outro tema agora na sequência. Esse Uhum. tema, então, do pórtico mais grelha, o modelo integrado, tá esclarecido para o pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui que a gente já vai lendo e vai falando. Mas então, do pórtico mais grelha ao modelo integrado, beleza. Então, agora que tu falou da fundação, qual que é a diferença desses dois métodos novos de cálculo de bloco de fundação? Porque antes só tinha normal, né? Agora entrou o Uhum. método dos Santos ali também. E eu já Uhum. reparei em projeto meu que não passava no normal e começou a passar do Santos. Daí eu fui pesquisar Uhum. o que era a diferença dos Santos, daí eu entendi. Agora eu entendi. Aqui é melhor assim, aqui é melhor Uhum. assado. Uhum. Mas vai lá, fala Vamos pra lá. gente exatamente qual que é a diferença desses dois métodos. A gente, o Weber, sempre teve o primeiro método, que era o método de Blevaux, que é o clássico, né? Acho que todo mundo que estudou fundação passou pelo método de Blevaux. O cara foi lá na década de 60, 70, ensaiou um monte de bloco, chegou no modelo e todo mundo usa isso, não só no Brasil, o mundo inteiro, né? Então, é uma referência clássica, assim. Só que conforme a gente foi avançando, foi estudando, a gente viu que realmente, cara, não é bem assim, né? Aí a 6118 de 2014 mudou os coeficientes de tensão junto ao pilar e junto à estaca. Quando ele mudou aquilo, aplicado ao método de Blevaux, nada passava. Aí começou a dar bloco muito alto, muito alto, muito alto, porque realmente não era pensado nisso, né? E o método de Santos, ele é uma adaptação do modelo de biela de Tirantes, né? O modelo de biela de Tirantes, onde ele monta ali o sistema de biela de Tirantes um pouco diferente do que a gente usaria no método de Blevaux. Então ele baixa um pouquinho a posição da biela ali, de início da biela, para dentro do bloco. Então, em vez de começar no topo do bloco, ele começa um pouquinho para baixo. Então ele muda ali a geometria dessas bielas, o que faz que os blocos acabem ficando mais baixos, geralmente, e gera um pouco mais de armadura. Reduz a tensão na biela, aumenta a tensão de tração. Então é um jeito diferente de analisar o bloco, né? Onde a gente muda a configuração da biela e tirante, que muda um pouquinho o resultado, reduzindo um pouco a tensão, mas aumentando um pouco a armadura em casas comuns, né? Então esse é o esperado. Assim. Então geralmente o pessoal, reduziu a altura do bloco, beleza? Mas aumentou um pouquinho a armadura. Normal. É assim, Não ó. tem. Uma coisa é relacionada diretamente com a outra, né? Assim, ó, os dois são dois métodos, querendo ou não, semelhantes. Os dois Uhum, trabalham com biela tirante. A questão é que um vai dar o bloco mais alto e menos armadura, o outro vai uhum. permitir que tu consiga fazer o bloco mais baixo, exatamente por causa da posição da biela. O que manda o ângulo para bloco rígido é o mesmo, Isso aí a mas se tu gente não mudou a mudou, né? posição do início da biela, tu vai conseguir diminuir a altura do bloco, consequentemente. Isso, vocês não mudaram. Daí a questão é que é do modelo. Então, tu mantém um ângulo, mas se a biela começa em um lugar, numa situação, e em outro lugar na outra, vai dar altura de bloco diferente, Uhum, certo? E daí, o que acontece? Então, um bloco mais alto vai dar menos armadura, o outro permite que o bloco seja mais baixo por causa da posição que começa a biela, mas uhum, acaba exatamente que fica um pouco mais de armadura porque o bloco é mais baixo. Então, uhum. é diretamente proporcional uma coisa com a Funcional. outra, né? Isso, exatamente. E existem os outros métodos também que são parecidos com esse, né? Por exemplo, o método de Fusco também, que muda um pouquinho essa concepção, também dá uma pequena diferença, mas todos são resultados válidos, né? Então cada pessoa interpreta de um jeito. Eu prefiro usar esse aqui porque eu sempre estudei, acho que ele é válido, por isso que o Eberic tem os dois, né? A gente não substituiu, a gente colocou a mais, né? Ele sabe que não existe um negócio, não, é esse aqui pronto. Não, são métodos válidos, situações válidas, você pode optar por um ou por outro, assim. Os dois são Exatamente. soluções válidas. É a mesma coisa que, por exemplo, a mesma situação, tu pode escolher um método de cálculo de bloco, ou outros dois são válidos. Tu Uhum. pode escolher cálculo de estribo de viga pelo método modelo um ou pelo Isso. modelo 2. Os dois são Exato. válidos Mesma coisa. normativamente. Tu que escolhe. Tu Uhum. pode fazer o cálculo da obra pelo pórtico mais grelha ou pelo modelo integrado. Os dois vão dar resultados válidos. Vai de tu Uhum. analisar os Isso. resultados. Só não Tu vai usar a pode... altura do método de Santos e a armadura do Blevaux, né? Aí, não aí tá pode bacalhando. misturar. Não, aí. Exatamente. A mesma coisa a armadura de pilares. Tu pode calcular, por exemplo, pelo rigidez aproximada ou curvatura aproximada. Os dois são São válidos. normativos. Vai dar resultado Uhum. diferente. Então é Sim. importante a gente saber isso. A engenharia ela é uma área exata e existem diversos estudos para diversas formas de calcular cada coisa. Assim como Uhum. fundação, tem lá Decur Quaresma, Filipe Oná, Aoki Uhum. Veloso. Tu escolhe um método e calcula por aquele método. E o dos Exatamente. blocos de fundação é a mesma coisa. E Exatamente. agora veio uma atualização bacana que antes tu escolhia o método
E ficava para geral. todos os blocos. Agora ele Agora permitiu veio por na bloco. janelinha. A gente botou na janelinha porque a gente imagina, não, realmente talvez esse bloco ele tenha um comportamento mais adequado para esse tipo de método, né? Então depende um pouco do Exatamente. carregamento, não é um negócio que a gente possa dizer que é geral. Então É, pensando nisso, a gente botou na janelinha. até porque, por exemplo, quando tu faz uma obra pequena, beleza, só vai dar bloquinho pequeno, dá para Uhum, adotar um geral. Mas, por exemplo, eu faço prédio, né, que é alto e uhum. ele vai de bloco de uma estaca a bloco de 10 estacas. Então, eu vou fazer considerações Aham. diferentes, porque é Consideração diferente. muita É diferença. muita diferença, né? São É, muito então, carregamento diferente. exatamente. E daí, por isso aí eu consigo fazer essa determinação separada agora. Isso aí foi Uhum. muito show. Eu até É. atualizei agora, fiquei feliz. Não. E tem uma coisa interessante desse método que hoje ele funciona, né? O pessoal até me pergunta, ele funciona para os blocos que a gente lança como junto com o pilar de fundação. Né? Ah, por que que não funciona para o bloco que eu lancei no croquis, né? Que a gente chama do comando de fundação. Esse comando de fundação, tu pode pôr o pilar em qualquer posição nele. Então ele precisaria de um jeito diferente de montar essa biela. A gente não teria essa informação ainda, tá? Por isso que ele não foi feito. Então, se quiser usar o método de Santos, se não tiver habilitado na janela, porque você lançou a fundação como método, como elemento de fundação e não como pilar de fundação. Exatamente. Aproveitar para falar outra coisa. Ó. Quem é aluno de estruturas da prática, a gente tem ali, tem uma aula exclusiva que eu fiz lá de cálculo manual de bloco de fundação. E daí a gente calcula bloco de 1 a 4 estacas manualmente. E depois dessa aula eu montei uma planilha para calcular de 1 a 6 estacas que eu disponibilizei para os alunos. E essa planilha e essa aula, né, esse curso que tem dentro Uhum. de estruturas da prática, é um mini curso, ele é baseado no Blevot. Então, eu sempre comparo os resultados que saem do EBEC nas minhas obras. Como eu fiz a planilha, o que eu faço? Rapidinho, eu verifico Uhum. os resultados do EBEC dos blocos, principalmente os maiores, porque pô, o bloco é um elemento muito importante, né? Tipo É. assim, não é uma viga que vai apoiar uma laje. A gente está falando do bloco de fundação, que tem um bloco para 1.000 toneladas aqui. Então, o que eu faço? Boto ali na planilha, calculo ali e verifico. E a grande maioria dos resultados bate realmente com o EBEC. Pode ser que dê uma diferença ou outra, Sim, mas a mas grande aí. maioria ele é bem assertivo. Pelo É. Blevot, né? Pelo Uhum. Blevot. Levou. E o bloco ele é importante porque, ainda não, ele absorve o carregamento da estrutura, né? E ele fica enterrado, né? Então tu não consegue ver se tem patologia depois. É diferente do Fissurou? elemento da superestrutura que tu consegue olhar, tá deformando aqui, acho que deu um probleminha. O bloco é um negócio Isso. que fica lá embaixo, escondido. É o que a gente não pode correr Exatamente. muito risco, assim. Nenhum, né? Nenhum, né? Exatamente. Exatamente. Tu nunca mais vai ver Tu isso aí nunca na mais vai vida, ver, né? se der tudo certo. Exatamente. Então vamos lá, o bloco de fundação está esclarecido aí pra gente. Vamos partir para outro aqui que a gente separou. Uhum. Isso tu comentou antes. Modelo integrado, é importante utilizar o modelo integrado quando a gente tem elementos inclinados. Eu tenho Uhum. ali uma viga inclinada, daí essa viga inclinada tem um método bem clássico, né? Que tu vai lá, coloca a viga inclinada, ela está comprimida. Então, se ela Uhum. está comprimida, a viga do pavimento, tipo, vou fazer vencer um balanço, assim, né? Um Aham. balanço com uma viga inclinada. A viga do pavimento na horizontal vai estar tracionada, Uhum. exatamente porque a gente tem uma decomposição de esforços, Uhum. comprimida na inclinada, a outra vai estar tracionada na horizontal. E se tu usar o porte mais grelha, ele não vai te mostrar essa tração, não vai Não vai direcionar a mostrar, viga para não vai. isso, por causa do diafragma rígido, né? Exato. E daí tu tem que usar o modelo integrado exatamente para isso, para poder aí deixar essa tração trabalhar, porque daí a laje não é rígida. Então Uhum. a laje vai deformar e vai passar ali exatamente todo o Uhum. esforço. Isso para quando ele está comprimido. Quando ele está tracionado, a própria barra é atracionada. Então, até, pelo que eu vejo, independente, porque como essa é a barra tracionada e não tem laje nela travando, Uhum. ela exatamente vai estar a tração correta. Sim, Tanto que eu sim. fiz uma obra aqui que tem 4 balanços desses com tirante tracionado, inclinado. E eu processei nos dois para comparar o resultado. E o resultado foi o mesmo, exatamente o Uhum. mesmo, da carga de tração. Mas então, o que eu quero perguntar para ti? Vinculado a isso, quando eu vou fazer, quero vencer um balanço grande, com uma Uhum. viga inclinada ou um pilar inclinado. O que é melhor usar? Uma viga inclinada ou um Um pilar pilar inclinado? inclinado. Assim, ó, eu gosto sempre de pensar que não existe viga ou pilar para a estrutura, né? É uma forma que a gente separa isso na norma. A norma fala, viga é um elemento predominantemente a flexão. Então, para o Eberic, ele vai entender essa premissa. Cara, viga, beleza, é flexão. Eu não tenho esforço axial nela, ou esforço axial relevante. Pilar, não. Eu tenho esforço axial relevante. O que que isso muda, né? Efeitos localizados de segunda ordem. Se eu tenho compressão, eu posso ter flambagem e eu vou ter um acréscimo de efeito. Então, eu sempre gosto de entender assim, ó, esse elemento,
ele se comporta mais como um pilar ou se comporta mais como viga? Um pilar, o Weberic não verifica a fissuração, porque ele é predominantemente comprimido. Então, se eu tenho um elemento tracionado e eu usar um pilar, eu não vou estar verificando a compressão desse elemento. Não vou estar verificando a ancoragem lá em cima, né? Esse elemento, esse sistema de ancoragem, o elemento todo tracionado, é realmente um tirante. Então, para mim, eu sempre olho, esse elemento ele é mais próximo de um pilar, predominantemente comprimido, ou mais próximo de uma viga, predominantemente flexionado. E eu uso sempre nessa relação. Sempre tento usar nesse sentido para aproveitar o melhor do Weberic. Em termos, se eu quiser fazer por fora, independente. Aí eu posso usar qualquer um dos dois. Né? Perfeito. Se for um tirante tracionado? Como assim? O tirante inteiro tracionado, inclinado? Eu prefiro usar como viga. Exatamente. O Weberic faz a verificação de fissura, faz a emenda de armadura. Para o Weberic é melhor, se o elemento for tracionado, é melhor usar como viga. A não ser que ele seja vertical. Aí não tem como lançar uma viga vertical. Não tem como. Aí você vai ter que fazer realmente o dimensionamento e verificações à parte. O pessoal sempre pergunta, estou com pilar tracionado. Cara, não tem. Vai ter que verificar por fora. Vai ter que editar detalhamento. Vai ter que verificar. Sabe o que é interessante? Isso aí é algo que eu... Toda quarta-feira, essa semana eu não fiz porque eu fiz a semana inteira de live, mas toda quarta-feira eu abro a caixinha de pergunta. E isso é uma pergunta que sempre vem para mim. Até porque, por exemplo, eu fiz essa obra que tem 4 tirantes para poder funcionar como balanço. Então o pessoal pergunta, por que tu não lançou como pilar, não lançou como viga? E eu sempre bato exatamente nisso que tu falou. Se é um elemento que tiver comprimido, ele está inclinado e comprimido, se eu lançar como viga, não vai considerar as excentricidades que o pilar tem. O elemento comprimido tem as excentricidades locais. E se tu lançar como viga, ele não vai calcular. Isso. Então, se for comprimido, inclinado e comprimido, tem que ser um pilar para calcular da forma correta. Exato. Pegar os efeitos segunda ordem, locais. Exatamente. E se for tracionado, não faz sentido eu fazer como pilar. Exatamente. Até porque eu aproveito que o detalhamento da armadura da viga ela é contínua, ela faz a ancoragem correta, ele verifica ali a fissuração por causa do esforço de tração, né, que acontece ali. Então, daí eu lanço como viga. Então, tem que ficar bem claro isso para as pessoas, porque pode rodar aí em tudo que é rede social, Instagram, YouTube, de pessoa que trabalha com cálculo estrutural e vai lá e faz o videozinho mostrando coisa inclinada. É raro tu encontrar alguém que fez um tirante inclinado, não é um tirante, um elemento inclinado para ver seu balanço comprimido e usou pilar. A galera usa viga, mas está errado. Não é para usar viga, é para usar pilar. E o efeito pilar. adicional. E o efeito adicional de segunda ordem. E a flambagem que esse elemento gera. Porque no pavimento, a gente pode até ter compressão no pilar, né? Que a gente falou ali. Eu tenho um elemento inclinado, eu posso gerar um efeito axial na viga, por exemplo. Só que eu tenho a laje. A laje impede que faça isso. Um elemento inclinado, geralmente eu não tenho laje nele. Então ele consegue ter essa variação, né? Essa flambagem que vai gerar um momento adicional. Né? Por exemplo, o elemento metálico, o dimensionamento de viga e pilar é o mesmo. Não tem pilar metálico, viga metálico. É verificação do perfil metálico. Levando em conta, é barra. Né? Concreto armário que a gente muda por algumas premissas de dimensionamento e de cálculo. Então, o que tu falou, se está comprimido, para mim, ele é um pilar. Independente se está inclinado, reto, não importa. Né? Tem efeito adicional de segunda ordem, flambou, é pilar. Está tracionado, é viga. Tem a verificação de fissuração. Tem a ancoragem que precisa verificar. Tem a armadura contínua que precisa ser detalhada dessa forma. É isso aí, perfeito, perfeito. Bom saber disso. Olha só, até me passou agora na cabeça uma pergunta aqui, então essa aqui acho que tá para todo mundo esclarecido, se alguém não entendeu, manda aí, mas acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E agora me passou uma pergunta que na verdade eu não botei ali, não tinha mandado para ti, mas isso a gente já conversou no direct, que é a viga invertida, colocar ou não, porque o que acontece? Tu tem uma viga invertida, daí a laje está no fundo, alinhada com o fundo, né? O Weberic não coloca a armadura de suspensão na laje, obviamente que não. A laje está no topo, é a armadura. A laje está no fundo, a armadura é normal. E existem algumas referências técnicas que falam que uma viga que está invertida, como a carga chega no fundo, teria que ter uma armadura de suspensão para suspender a carga da laje para o topo. E o Weberic não faz isso. Mas eu também não faço isso nos meus projetos, eu tenho um motivo que eu vou falar aqui, mas eu quero que tu explique primeiro qual que é a tua ideia sobre isso. Tu acha que uma viga invertida precisa de uma armadura de suspensão da laje? Cara, eu entendo que, para mim, depende, tá? Se for a reação da laje, reação contínua ali, para mim não precisa.
Porque o nosso modelo de cálculo da armadura, ela é um elemento de treliça, né? Então a gente está ali montando uma treliça onde tem tirantes e escoras, né? Se a carga está em cima ou está embaixo, a gente vai estar montando modelos parecidos, tirantes e escoras, e o estribo vai fazer esse efeito de pegar a tensão no tirante. É diferente se eu tenho um carregamento muito pontual, uma reação muito forte. Por exemplo, uma carga muito pontual na laje que vai gerar um apoio ali. Talvez ali eu faria uma verificação adicional. Mas se não, para mim, o próprio modelo já captura esse efeito e a própria viga ali, o estribo já faz esse trabalho de suspender a carga, né? Então, o nosso Exatamente, modelo... perfeito. Isso aí eu só comentei porque é uma pergunta que também aparece muito para mim. E assim, ó, não faz sentido eu colocar armadura de suspensão numa viga, sendo que eu coloco o estribo para quê? Para suspender a reação da viga. É? Então tu bota a carga, como é que funciona uma treliça, a treliça clássica de morte que a gente faz dentro da viga, né? A viga a gente simula como uma treliça clássica de morte. Entra a carga, desce por biela, sobe por tirante. O tirante é o estribo. Então, se eu tenho um estribo que faz o papel de tirante, para que eu vou adicionar mais um tirante? Sendo que o meu estribo já foi calculado para suspender a carga. Exatamente. Não faz sentido. Para mim é a mesma coisa. Deixar eu penso claro igual. Isso aí. Bacana. Olha só, então vamos continuar nessa parte do Eberic ali. Isso aqui é uma pergunta que veio lá do grupo, lá da comunidade de estruturas na prática. Eu abri lá para eles, pessoal, mandem aqui para mim o que vocês querem perguntar para o Juliano. Daí eles falaram assim, o Juliano vai se ferrar contigo então agora, porque nós vamos encher de perguntas. Como avaliar as armaduras de região em laje? Aquele pico de momento negativo, em uma laje que está rotulada, ou aquele pico de está dando cisalhamento, a armadura cortante precisa ali e, né, teoricamente não precisaria porque é apoiada em vigas. Vamos lá. Pico de esforço, pico de momento, pico de cisalhamento é um negócio que sempre ou quase sempre vai ter. Isso vem do nosso modelo matemático. Quer dizer que é uma resposta real? Não. Quer dizer que o Eberic é ruim? Não. Outros modelos, outros softwares vão dar a mesma coisa. Isso não é um problema do Eberic, não é um problema dos outros softwares que tem no mercado. É um problema do modelo que a gente tem. A gente tem uma laje que é um elemento contínuo, né? A laje não é quebrada em partes. Não. Eu vou pedar na minha laje aqui eu tenho uma reação, ali eu não tenho nada. Não. É um elemento contínuo, né? E no apoio a gente discretiza isso. E às vezes geram barras muito pequenas naquele apoio. Perto de um elemento, tem regiões pequenas, perto de um elemento muito rígido, que é o apoio, e vai gerar esses picos de esforço. Então, isso vem do modelo. Se eu modelar com elemento finito, vai ter pico de esforço, elemento finito de placa, porque também placa é um elemento discretizado. Ele sempre vai ter os 4 nós ali. Né? A diferença é que uma barra tem 2 nós, a placa tem 4. Então, o pico é do nosso modelo. Não tem como fugir. Tu não vai conseguir chegar no resultado real, adequado, que não tenha pico. Sempre vai ter. Né? Então, é essencial que a pessoa analise cada resultado desse, não apenas quando dê erro, olhar o modelo de grelha, olhar se aquele pico ali, ele realmente é condizente, parece real mesmo, né? Clássico. Você olha ali, tem 3 barras da grelha. 5 toneladas, 5 toneladas, 25 toneladas. Não, né? Não. Exatamente, tá errado, né? Tá errado, né? Não é possível que uma barra ali na discretização tenha esse valor tão elevado. Está próximo do apoio. Aí a gente tem o quê? A gente pode aplicar redistribuição. Né? O Eberic tem um comando de plastificação, onde ele impõe um momento plástico nessas barras. Então ele ajuda a reduzir esse pico aí. Ou então o editor de grelha, que é um recurso fantástico para ajudar nesses resultados. Muita gente olha o pico de esforço quando dá erro. Deu não erro, passou a continuidade inteira de uma laje, né? Vou lá ver o pico de esforço. Por que não está passando? E esquece que, às vezes, a taxa de armadura elevada vem daí também. Então, cara, olhem sempre a grelha. Olhem. Usem o diagrama de grelha para ver se aquele valor próximo ao apoio, ele realmente é real. Se ele está condizente, né? Se não tem um pico ali. E usem o editor de grelha. Usem para deixar o modelo mais redondo possível. Aqui está o cara que aperta o botão e o cara que faz engenharia, entrega um projeto e vai realmente viver de projeto lá na frente, né? Exatamente. Assim, é importante. Não é porque, assim, quando tu vai lá e processa uma obra que tem 2 lajes engastadas, aquelas 2 lajes engastadas ali, se tiver, por exemplo, são 2 lajes engastadas sobre uma viga que se apoia em 2 pilares, provavelmente perto do pilar tem pouca deformação. Se tem pouca deformação, as barras da laje no meio do vão, elas vão deformar mais, vão pegar menos momento de continuidade
e mais perto do pilar vão pegar mais. Só que de lá perto do pilar tá dando um pico enorme. E daí, às vezes, não tá passando. Daí tu acha que não tá passando e aumenta a altura da laje Da para laje. passar. Mas aqui, como tu falou, é importante. Outras vezes, tá passando. E tu detalha a laje com aquela armadura. Só que aquela Barra armadura é 16 a cada real. 8, né? Barra 16 a cada Exatamente. 5. É uma armadura muito grande, que é uma armadura por causa de duas barras, uma em cada Uhum. canto que está lá perto do pilar. Mas na verdade, no meio ou um pouquinho mais para os lados, já é uma Uhum. armadura muito menor, menos da metade do momento negativo. E tu poderia Uhum. diminuir muito a armadura da tua laje de continuidade, que seria uma situação mais perto do real. Uhum. Então, E por tem isso uma que é coisa, importante. e tem uma coisa legal que tem no livro do Bijan, de concreto protendido, que ele fala que existe um elemento frágil, por exemplo, um cristal. Se um ponto do cristal passar da tensão limite, ele vai se romper inteiro. O concreto não é assim, né? Se um ponto do concreto ele passar do limite, ele vai fissurar e vai redistribuir. Então, esse comportamento de Exatamente. redistribuição, a gente precisa levar em conta. Não vamos armar para o pico máximo ali. Cara, dá para redistribuir um pouquinho. Né? Dá para considerar que as Exatamente. barras do entorno ali têm um valor razoável, um valor médio, né? É Claro, não aquela vai fazer a questão que a média norma inteira, né? diz. Vai É fazer a aquela média questão que inteira, a vai norma zerar. diz. Não tira a média do menor com o maior e já É, era, também não é já era, assim. não, né? Mas assim, ó, é importante que a gente entender a questão que a norma diz de dutilidade. O que é Uhum, dutilidade? É a tua estrutura ser mais parecida com uma esponja e menos com um uhum, vidro. Então, exatamente uhum. a tua estrutura, ela vai deformar, ela vai fissurar, ela vai redistribuir Ah, esforço, porque tu distribui. projeta ela para que seja mais parecido com a esponja e não com o vidro. Uhum, Isso ainda eu com falei na vidro. aula ontem, porque eu estava dando aula para arquitetura ontem de cálculo de esforço cortante viga, cálculo de estribo. E daí eu estava Uhum, falando exatamente de como é que funciona os estados limites e tal. Eu falei, ó, a ideia de dutilidade é isso, exatamente isso. E é isso a vida real. Então tu vai lá, tu arma para um negativo absurdo, sendo que o quê? O momento uhum. poderia ser muito mais baixo. Isso a gente faz ali no Estruturas na Exato. Prática também. Tem nas casas, no projeto das casas, tem uma situação em que o negativo não está passando. E daí eu ensino a usar o editor de grelhas e Igreja. ensino também uma forma que eu tinha antes, que não tinha editor de grelhas antigamente. Então o Uhum, que eu fazia? Eu enchia a viga de nó. Isso, uhum, e daí agora muita gente tem usado dos meus alunos. Enche de nó. Quando enche de nó, tu vai segmentar em vários trechos de momento negativo que o Beric vai armar. E daí tu uhum. consegue mapear aquela armadura negativa aonde passa, onde não passa, e saber qual que é mais carregado, qual que não é. Lá onde não estava passando, tu volta naquele trechinho, tu rotula, porque daí é um trechinho Uhum, só perto do apoio. uhum. Então, isso é muito interessante, encher de nó, porque tu consegue mapear para quem não tem, obviamente, Exatamente. o editor de grelha, né? Já de igreja. Então, tu consegue mapear ali melhor onde tem maior momento negativo, onde não tem. É, não Isso tem. é bem bacana. Realmente, sim. E a gente vê que essa importância de saber usar, né? A gente falou, vamos encher de nó, vamos modelar. É bem a parte da engenharia. Deixa de ser o Ex uso do software e entra no conceito do engenheiro. É o cara que faz o projeto exatamente. mesmo. Ele sabe o que está fazendo, né? Ó, separei aqui mais, estamos já 2h48, temos tempo ainda então para mais algumas perguntas. Eu separei aqui, tem mais duas perguntas aí sobre o Eberic bem interessante. Ó. Uhum, Uma delas é como avaliar corretamente os efeitos de segunda ordem pelo P-delta? Porque o que acontece? Quando a gente processa, tem o resultado do gama Z. O gama Z diz lá, até 1,1 nós fixos, mais que 1,1 uhum, nós móveis. Mas a tua obra ela não se comporta como gama Z a maioria das vezes. Se tu tem uhum, muita transição, se é uma casa que não tem 4 pavimentos, até 4 pavimentos não se encaixa no gama Z. Se a obra não é toda porticada, se tem muita transição, também não se encaixa corretamente pelo gama Z. O gama Z é para estruturas reticuladas, aporticadas e tal. Então, o correto é utilizar o P-delta. Tanto que isso é uma coisa muito importante. Sempre tem que deixar o P-delta ligado no EBERIC. Por quê? Porque ele usa o gama Z só para te dar informação, mas ele não majora os esforços de segunda ordem com o gama uhum, Z, né? Então, tu tem que uhum, ligar o P-delta para considerar os esforços de segunda ordem. Mas assim, como é que eu posso saber só pelo P-delta se a minha estrutura é uhum, de nós fixos, nós móveis, se está deformando demais, tem muito esforço de segunda ordem, só pelo P-delta? uhum. Vamos lá. Vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Ontem eu fiz uma Aham. live falando de P-delta e gama Z no EBERIC. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha como é que o EBERIC trata, o que tomar cuidado, né, em que situações, tá no meu canal do YouTube. Tem até semana que vem para ver, depois eu tiro fora do ar. O canal é meu, eu Ah, faço o que eu legal. quiser. Ó, o perfil dele Então, tá aqui em cima. Depois isso, dá quem uma não segue olhadinha vai lá. ali e segue. E na bio dele tem um link do canal do E YouTube. Daí botei já dá para ver lá. essa aula Então, depois.
tem bastante coisa, como é que o Eberic funciona. Mas vamos lá. Como a gente falou, o Gama Z para o Eberic hoje, ele é só essa referência, né? Ele vai te dar o valor lá, e a gente vê se está acima de 1.1, abaixo de 1.1 ou abaixo de 1, né? Então, se estiver abaixo de 1, tem algum erro realmente no teu modelo, dá para dar uma olhada ali. Mas, como foi explicado ali pelo Vasconcelos, o próprio criador falou, cara, o Gama Z, ele foi pensado com essas hipóteses. Ele é válido para isso aqui. Se tem transição, se tem variação de rigidez ao longo da altura, se tem... Cara, um monte de coisa, ele teoricamente não é válido. Então, estruturas na prática mesmo, assim, olhando para a estrutura mesmo, teoricamente ele nunca seria válido. Né? É difícil a gente ter uma estrutura reticulada hoje, que nem tinha antigamente. Hoje, uma estrutura sem transição é quase um sonho, assim, para o engenheiro. Né? Então, o cara que pegar uma estrutura sem transição hoje, ele tem que bater foto, filmar e botar na placa. Principalmente o cara que faz uma casa. Exatamente, né? Então, o Gama Z nem seria válido para baixo de 4, provavelmente. Já é outra situação, né? Então, o P-delta no Eberic, então ele é basicamente uma forma, um método para calcular os efeitos de segunda ordem. Então, a gente tem o defeito de primeira ordem, que significa a estrutura indeformada. Eu imagino a estrutura construída, né, sem nenhum carregamento, aplico o carregamento nela e vejo o que aconteceu. Isso é efeito de primeira ordem. Então, conforme a gente aplica o carregamento, a estrutura vai deformando. O carregamento vai mudando de posição. Aí o carregamento vai gerando mais esforços. Então, esse acréscimo, com o carregamento mudando a posição conforme a estrutura se deforma, a gente chama de efeito de segunda ordem. E é isso que o P-delta calcula. Então, lá no Eberic, ele vai te dar, ó, o efeito de primeira ordem é isso, efeito de segunda ordem é isso. Ele significa um acréscimo de X%. A gente pode usar esse valor aqui para avaliar se a estrutura é de nós móveis ou não. Retomando a norma, ela fala, se o efeito for abaixo de 10%, nós fixos. Acima de 10%, nós móveis. Então, se você olhar essa porcentagem que o Eberic te deu, você consegue ter uma referência para saber se ela é de nós fixos ou de nós móveis. Né? Isso é importante para quê? Né? Que nem tu falou. Tem sempre que deixar marcado o P-delta. Antigamente, ó, lá da nossa, bem antes, os computadores eram lentos, né? A gente desmarcava para ser rápido. Hoje, processar com P-delta é muito rápido. Então, por que isso é importante? Porque tem outras coisas que influenciam. Né? A redistribuição é um exemplo. Eu posso redistribuir um valor se ela for de nós fixa e outro valor se for de nós móveis. Então, não é só para calcular ou não o efeito de segunda ordem. Também tem outras situações da norma que dependem, né? Se é de nós fixa ou nós móveis. Exatamente. Isso aí a gente fala bastante no estruturas na prática, até em outras lives que eu já fiz antes, assim, falo bastante que o que acontece? A norma fala lá em estrutura de nós fixos, né? Então, primeiro que a norma fala do 10%. 10% o que é? O Gama Z, ele é 1.1. 1 seria 0% de acréscimo, 1.1 é 10% de acréscimo nos efeitos de primeira ordem. Então, mais que 1.1 para o Gama Z, seria mais do que 10% para o P-delta. Então, é exatamente isso. A porcentagem é esse valor. Por isso que a gente tem que usar sempre o P-delta ligado. Porque o Eberic não considera... O Gama Z, ele só informa, mas ele calcula a quantidade de carga do efeito de segunda ordem pelo P-delta. Então, tem que estar ligado ali sempre. E daí, o que acontece? Se o teu P-delta ou o teu Gama Z deu mais do que 10%, a tua estrutura é de nós móveis. Então, estrutura de nós fixos, tu pode redistribuir o momento negativo, colocar o nozinho semirrígido lá e distribuir uma viga até 25% de redistribuição. Se é mais, daí se a tua estrutura é nós móveis, não é nós fixos, é mais de 10% de efeito de segunda ordem, já não pode ser 25%. Daí é 10%. Então, tu tem que saber como é que a tua estrutura se comporta. Se ela é mais firme ou se ela é mais móvel. Mais móvel, distribui 25%. Mais fixo, distribui 25%. Mais móvel, 10%. E isso é o resultado do P-delta do Gama Z. Então tem que saber avaliar isso aí. E tem um pessoal que me pergunta, às vezes, qual é o máximo do P-delta? Também a gente não pode usar um P-delta de 1.5, 1.6, porque chega no limite que o jeito de calcular o P-delta ele não é mais válido. Né? A estrutura se torna tão instável que corre o risco dela tombar. E o tombamento de uma estrutura, cara, seria o erro mais primário do engenheiro de estruturas, né? Ninguém quer uma estrutura que você construi, ela seria o erro mais... Ela fica em pé, mas bate o vento, ela tomba inteira. Seria o erro mais primário, mais infantil para o engenheiro de estruturas, né? Então, ali abaixo de 1.2, 1.3, no máximo, é o que a gente poderia considerar para um P-delta, assim, 20%, 30% já estourando no limite, assim. Isso é interessante que
às vezes vem aluno me perguntar, o Gama Z deu mais do que 1.1 aqui, eu não queria que desse mais do que 1.1, daí a gente vai e fala, tá, mas quanto que deu o P-delta ali? Vê quantos por cento, aí ele manda a janelinha. Então, Aham. assim, o Gama Z, em alguns casos, ele vai dar maior do que 1.1, 1.2, até Uhum. 1.3. Mas se tu Uhum. estiver analisando o P-delta corretamente, e o P-delta não der isso, Uhum. segue pelo P-delta, não tem P-delta, problema nenhum. exatamente. O P-delta, ele é analítico, e o Gama Uhum. Z é estimado. O Aham. Gama Z é uma estimativa. O P-delta é uma forma analítica de tu calcular os efeitos de segunda ordem. Perfeito, perfeito. Então, fez de uma forma mais precisa, né? E o Então, Benito falou, muito né? mais Vai ter, importante. vai ter casos que vai dar diferença. Se pegar uma estrutura reticulada, que é onde o Gama Z foi prototipado mesmo, foi a hipótese dele, vai ver que o Gama Z e o P-delta dão muito parecido. Uhum. Estrutura reticulada, eles dão quase cravado. Conforme foge desse tipo de estrutura, começa a ver essa divergência, né? Então, quanto mais transição, mais variação de rigidez, mais o Gama Z começa a ficar um resultado muito ruim e o P-delta começa a ter um resultado mais interessante para a gente. Exatamente. Uma última pergunta que eu separei aqui, até porque o nosso tempo já está no finalzinho aí. Ó, como configurar a rigidez axial dos pilares corretamente? O que acontece? Eu sou da época do V5, te falei. Uhum, Na época do V5, antigamente, né, eu trabalhei, quando eu me formei, eu estagiava na RKS. A RKS, ela era aqui em Balneário, a matriz, a filial, quer dizer, mas a matriz em Floripa e no mesmo prédio que a Auto QI. A Auto QI uhum, era no mesmo prédio que a RKS. Então era tudo amigo, vizinho e tal. O uhum, pessoal da RKS, lá da matriz, eles davam um curso do Eberic e tal. uhum, E na época, qual que era a recomendação? A recomendação sempre foi, isso há tempo atrás, né? Usar a rigidez axial de até 10. Daí tu vai dividindo. uhum, Eles falavam não usar mais do que 10. Tinha gente que usava 100 de rigidez, começava, tipo, tinha 30 pavimentos. 30, 29, 28, 27. Era um absurdo. Daí na uhum, época era 10. Hoje, se tu entrar no FAQ da AutoQI, vai estar lá 3. uhum. Então, daí tu faz a divisão. Tipo, 1.1, 1.2, 1.3, dependendo de quantos pavimentos tiverem ali. Vai usar no máximo 3. Então, qual que é a tua recomendação Eu vou pela recomendação do 3, tá? Por que isso? atual? Principalmente, especialmente por conta do jeito que o Eberic calcula. Então, para o efeito de carga vertical, né, se fosse só o G1, G2, não é tão problemático usar o 10. Né? Acaba não tendo tanta diferença, porque a partir do momento que você tem 3, 4, 5, a deformação axial do pilar começa a ser bem menor, né? Então já começa a perder esse efeito, porque qual que é essa rigidez axial, né? O efeito dela é simular o efeito construtivo, ou seja, a gente constrói a estrutura, ela deforma. Quando eu construo um novo pavimento, eu não construo ele torto, né? Eu vou lá e corrijo o andar de cima. Aí ele deforma mais um pouco. Aí lá de cima eu corrijo ele de novo. Né? O efeito axial, essa rigidez axial tem esse intuito de corrigir para a carga vertical. Então, quando a gente bota 3, 4, 5, ele já dá um resultado bom. Só que o Eberic aplica também no carregamento horizontal. Né? Então, a partir do momento que começa a subir acima de 3, ele começa a reduzir muito o deslocamento horizontal que deveria ter na tua estrutura. E Uhum. lembra, o vento, ele atua depois que a estrutura está pronta. Então, não tem um efeito construtivo nele. Eu poderia simular com a estrutura inteira, né? Sem precisar desse acréscimo de axial. Então, quando a gente bota um valor muito alto, eu começo a afetar o meu efeito de estabilidade. Eu melhoro a minha estabilidade. Não é para usar, tá? Mas melhora a minha estabilidade. O pessoal pode, vou aumentar aqui para reduzir a estabilidade global. Que da Não, hora. não, tá? Melhorar o Gama Z. Mas ele ajuda a reduzir um pouco, porque ele segura essa deformação aqui, né? Então ele começa a maquiar um pouco os resultados. Por isso que a minha recomendação é, no máximo, 3. Tá? 3 já gera um resultado adequado para os projetos. Fechou então. Então é no máximo 3. Olha aí. A última. Não, falta 1 minuto. Só para embalar agora aí. Por que utilizar o Eberic? Essa era a última que eu Porque, tinha separado para ti. Por que o fechou. Eberic e não outro software? Vai lá. Aquele jabá do Eberic agora. Porque hoje a gente precisa de produtividade, precisa entregar um detalhamento bom, precisa ganhar dinheiro com estruturas. E o Eberic, ele é feito para isso. Ele não tem o intuito de ser um software de análise, como o SAP 2000. Ele tem o intuito de ser um software de projeto estrutural, que entrega uma qualidade de detalhamento, que é fácil do cara usar, é fácil do engenheiro usar. Ele é amigável em termos de usabilidade. Você sabe ali, ele é muito intuitivo, te gera um resultado muito bom, te gera um detalhamento excelente e te dá uma produtividade que nenhum outro software do mercado te dá. Né? A gente falou lá no começo, o cara quer ganhar dinheiro. Produz o mais rápido possível, entrega mais projeto, entende a engenharia e você consegue realmente viver de projeto. Exatamente. E não tem como comparar a interface. Qualquer Não. um que pegue qualquer outro software não tem como comparar a interface.
A A gente interface é sempre tem muito um mais cuidado. amigável. A gente sempre tem um cuidado aqui com a usabilidade. Isso é uma premissa nossa aqui da AutoQI. Não, vamos pensar na usabilidade, o mais simples que a gente conseguir, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter essa produtividade no projeto. Exatamente. É assim, ó, qualquer um que pegar, se estudar um pouquinho, já sabe mexer nele, Uhum, porque é fácil de tu achar o que tu quer, né? Tipo assim, exatamente, essa interface é muito amigável. E questão de detalhamento, não tem como tu comparar com qualquer outro software. Então, eu já trabalhei com CPCAD, com TQS, por exemplo, mas não tem como comparar o Eberic em nível de detalhamento. É absurdamente melhor. É igual tu comprar uma camisa da Lacoste e uma camisa da Renner quando a gente fala em aham, produtividade. Tipo aham. assim, é um absurdo. E realmente, né? O detalhamento é o que vai para o cliente. Tu entrega o detalhamento. Tu não entrega o modelo de análise. Tu não entrega. Cara, tu entrega o detalhamento. Então, tem que estar um Óbvio. detalhamento adequado. Tem que ser um detalhamento executável, né? Fácil de entender. Isso a gente preza muito também. Exatamente. Cara, então, assim, ó, muito obrigado Ah, por ter aceitado fazer essa live aí comigo, por ter entrado aqui e falado aqui, explicado para a gente todos esses detalhes aí do software, da engenharia, porque a gente falou muito mais da engenharia utilizando software, né? Então não é uhum, o apertar o botão, é como saber exatamente utilizar isso, como ter os melhores resultados. E, uhum, cara, foi muito bacana, obrigado mesmo. Agora tu deixa o teu jabá aí, já aham. deixou o jabá da AutoQI, agora deixa o teu jabá aí. E obrigado realmente por ter aceitado aí esse convite. Eu que agradeço, Nivaldo. É um prazer falar do EBER, prazer falar da estrutura, né? Uma coisa que eu gosto bastante. Então, aproveitar o pessoal aí, me segue lá nas redes sociais. Eu tenho feito um trabalho de, não por conta da AutoQI, mas porque eu realmente gosto, eu sei da capacidade do EBER. Eu estou com um trabalho de, esse ano, fazer as pessoas avançarem mais nesse entendimento do EBER. Então, para quem quiser, me acompanha lá. Eu vou ter aula toda semana mostrando para vocês um pouquinho mais por dentro do EBERIC, né? Critérios, o que você tem que tomar cuidado ou não, tá? Totalmente de graça, não tô, como eu falei, é um projeto meu, e realmente eu gosto, eu sei da capacidade do programa. Eu sei que ele pode entregar para os engenheiros, tá? Nivaldo, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, muito legal conversar com você. Valeu mesmo, cara. Obrigado, cara. Obrigado aí. E assim, ó, realmente, ó, aqui tá o perfil dele. Eu encerrando a live agora, eu vou marcar ali ele também, já estava marcado aqui no post anterior, então quem quiser, segue ele, porque assim, ó, ele tem ali o Desconstruído Embedded, uma vez na semana. E daí Uhum, ele ensina exatamente como é que o software interpreta tal situação. Então uhum, é importante tu conhecer o software para te interpretar de forma correta. E para te uhum, colocar, como a gente falou, ele é uma calculadora, para te colocar a uhum, informação certa para te tirar o resultado certo. Então é desconstruindo o Eberic. É o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Como é que ele interpreta, como que ele não interpreta. uhum. O que tu precisaria fazer. Então, segue aqui o Juliano e já vai lá no linkzinho que tem na bio dele e se inscreve no canal do YouTube para ser Isso avisado aí, sobre isso aí, essas isso lives aí, semanais. E assim, isso ó, aí. quem está aqui, se essa live agregou realmente para vocês, que a gente conversou aqui um conteúdo muito bacana, deve ter agregado, tira o print aqui dessa live e marca a gente. Isso Exatamente aí. porque essa live vai ficar gravada. Daí, tirem o print, marquem para mostrar para as pessoas que vocês viram essa live e essa live vai ficar disponível ainda para todo mundo que não pôde ver agora. Então vai ficar ali, dá para compartilhar, tirando o print a galera vai saber que ficou salva e compartilhe, ajude a gente a compartilhar esse conhecimento aí sobre projeto estrutural e sobre essa ferramenta sensacional que é o Eberic. Outra coisa, um último recadinho. Se você não se inscreveu ainda na imersão Calculista 10K, a imersão vai acontecer a partir do dia 18 de abril. E o foco da imersão é te transformar num calculista reconhecido, porque a gente não quer exatamente o que a gente acabou de falar, tem que ter produtividade, tem que ganhar dinheiro. Então a gente tem que se tornar um calculista reconhecido, ser bem remunerado. Então o foco da imersão Calculista 10K é te mostrar esse caminho. A gente vai falar muito de concepção estrutural ali, a gente vai falar muito sobre dimensionamento e pré-dimensionamento dos elementos. Então, a imersão calculista 10K ela é gratuita, ela vai ser online e vai ser ao vivo. No meu link aqui da bio, tem um linkzinho ali para inscrição na imersão calculista 10K, se inscreva lá a partir de 18 de abril. E semana que vem, nós voltamos com lives novamente. Essa foi a última live dessa semana com o Juliano, encerrando aí com chave de ouro a semana. E na semana que vem a gente vai ter mais 5 lives durante a semana. Mesmo horário, 2 horas da tarde, de segunda a sexta. Hoje ainda vou estar divulgando para vocês quem vão ser as pessoas que vão estar na live e os assuntos que a gente vai conversar. Fechou? Um abraço. Brigadão aí, Juliano. Valeu, E Nivaldo, brigadão. obrigado para todo mundo que ficou aí na Valeu, pessoal. live. Obrigado, Um hein? abraço a todos. Bom Um final de abraço. semana. Tchau, tchau.